Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula sobre vetores. Eu acho que agora a gente conseguiu entrar num ponto bom, onde vocês já sabem mais ou menos como descrever uma grandeza vetorial numa base, né? Que eu chamei de I, J, e eu falei um pouquinho do K ali, que é o X, Y e o Z na nossa base cartesiana. Vamos explorar um pouco mais essa representação das componentes de um vetor nessa base cartesiana, porque vai ser fundamental compreender, né, como eu vou utilizar essa descrição analítica, algébrica do vetor para poder fazer operações mais complexas, como o produto escalar, que é o produto entre dois vetores, e o produto vetorial, que é o produto também entre dois vetores. Ambos têm significados e resultados diferentes, como a gente vai ver, mas a gente vai ter que entender, né, como que algebricamente eu vou manipular essa conta, essa álgebra, e qual que é o resultado final geométrico, o que isso realmente significa. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos generalizar um pouco mais aqui a nossa representação, né? Então vamos colocar aqui a nossa representação. Opa, deixa eu trocar aqui só. Representação de componentes. Tá. Bom, primeira coisa, né? Então eu tenho o meu vetor, e esse vetor é uma grandeza que pode ser aí uma velocidade, uma força, uma aceleração ou um deslocamento. Lembrem-se, né, que um vetor deslocamento eu posso até associar, né, visualmente uma certa quantidade, uma seta, eu vou daqui até lá numa certa direção andando uma certa quantidade. Agora, outros vetores, como força, por exemplo, não dá para ter essa visualização de distância, tá? Então, toma cuidado quando vocês forem pensar nessas coisas que às vezes pode complicar um pouco a vida da gente, tá? Bom, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou generalizar aqui a representação tridimensional, 3D, né? No nosso plano cartesiano. Eu vou explicar o que é isso. Bom, a gente representou na aula passada um vetor num plano bidimensional. A gente chamou a horizontal de x e a vertical de y. Vamos melhorar um pouco mais isso daí, né? Afinal de contas, quando eu estou falando de deslocamentos, de força, de campo elétrico, campo magnético, esses vetores eles possuem direções, né, em três dimensões. Afinal de contas, essas coisas não estão presas num plano, né? Então, um avião, quando ele está taxiando na pista, ele está num plano bidimensional. Mas em algum momento ele vai levantar voo. E quando ele levantar voo, agora ele sai numa outra direção, certo? Então vamos ter que aumentar um pouco, melhorar essa nossa representação. E para isso a gente vai utilizar aqui o chamado plano cartesiano. Como que é essa representação? Olha só. Eu tenho um eixo aqui que eu vou chamar de eixo Y, que é o eixo vertical, né? O eixo horizontal, que é o eixo Z, ou desculpa, o eixo X, né? Mas eu tenho um terceiro eixo, que é o eixo Z. Né? Então é como se fosse a horizontal da minha sala, do meu laboratório, o Y é a vertical e o Z é a profundidade, certo? O que é importante saber aqui? É importante que esses eixos, eles fazem, entre eles, 90 graus. Tá? Então, essas linhas, esses eixos que fazem entre eles 90 graus, né, são chamados de eixos ortogonais e constroem, então, o nosso plano cartesiano. Desculpa, o nosso plano cartesiano, o nosso plano cartesiano, isso mesmo. Em três dimensões. Tá? Beleza. Seguindo o que a gente viu na aula passada, vamos fazer o seguinte, olha só. Todo vetor que apontar na direção x, apontar nessa direção,
é um vetor que aponta na direção do versor I. Chapéu, né? Versor I, chapéu. Lembra que o versor I, chapéu, a única coisa que ele faz é definir uma direção e um sentido. Então, todo vetor que apontar na direção de x positivo vai apontar na direção de I, chapéu. Pode ter vetor que vai apontar na direção negativa de x, mas nesse caso ele vai apontar na direção menos I, chapéu. Certo? Tem vetores que vão apontar na vertical, então vão apontar na direção J. Tem vetores que vão apontar na direção negativa de Y, ou seja, na direção menos J, chapéu. Vetores que vão apontar na direção positiva de Z, ou na direção K, chapéu. Ou vetores que vão apontar na direção de Z negativo, ou menos K, chapéu. Lembre-se que eu também posso escrever aí X chapéu, Y chapéu ou Z chapéu. Tá? Isso depende da sua anotação, o que você achar melhor fazer. Mas o que é importante então aqui? Eu vou até escrever aqui, ó, X chapéu, Y chapéu ou Z chapéu. Tá? O importante aqui é anotar que esses três versores, o versor I, o versor J e o versor K, são versores que também formam entre eles um ângulo de 90 graus. Ou seja, o ângulo entre o I e o J é 90 graus, é um ângulo reto. O ângulo entre o I e o K é 90 graus. E o ângulo entre o K e o J também é 90 graus. Tá? E isso aqui forma o que a gente vai chamar de base ortonormal. Ortonormal. Por que ortonormal? Ortonormal é porque ela é ortogonal e é também normalizada. Tá? Por que ela é ortogonal? Ela é ortogonal porque esses versores fazem 90 graus um com o outro. Ortogonal, 90 graus. E é normalizada porque o módulo desses versores é unitário. O módulo de I é igual ao módulo de J, que é igual ao módulo de K, né? Que é quanto? 1 sem unidade. Porque, afinal de contas, o papel desse versor é apenas nos dar uma direção e o sentido. Tá? Veja que com esses três versores ortonormais, eu consigo construir ou representar nesse meu espaço tridimensional qualquer tipo de vetor. Um vetor que aponte para qualquer direção pode ser decomposta, né, nesses versores. Então, eu tenho aqui um vetor, por exemplo, um vetor aqui A. Né? Esse vetor A, eu posso decompor ele como uma soma de uma componente que aponta... Vou fazer aqui um pouco melhor esse desenho, né? Uma componente que aponta na direção x, ou vetor aqui AX, uma componente que aponta na direção AY, e uma componente que aponta na direção AY. Aqui. Tá? Se eu somar esses três vetores, eu vou ter o vetor A. Então, o que eu desenhei ele foi que, se eu somar o vetor AX, que é a componente na direção x do vetor A, mais o vetor AY, mais o vetor AZ, eu tenho o meu vetor A. O que quer dizer o quê? Quer dizer que o meu vetor A pode ser escrito como a componente na direção x, mais a componente que aponta na direção y, mais a componente que aponta na direção z, né? Que é a direção k aqui. Então, eu estou representando o meu vetor na minha base, que é chamada base ortonormal, IJK. Então, a base IJK forma uma base em que qualquer vetor pode ser representado. Veja, não importa agora, eu posso ter qualquer tipo de vetor aí, colocar nesse meu sistema de coordenadas, nesse meu referencial,
que eu posso decompor uma componente x, uma componente y e uma componente z, cuja soma dos três vai dar o a, né? Então veja, olha, por exemplo, nesse nosso caso aqui, se eu somar o ax e o ay, eu vou ter esse vetor aqui. Se eu somar o AY, esse vetor, com o AY que está aqui, né? Eu peguei de lá, trouxe para cá. Vai dar como resultado o próprio A. Tá? Certo? Então, essa minha representação nessa base, ela é a mais trivial que eu posso ter. Né? Nesse plano cartesiano, onde os eixos são ortogonais, eu tenho essa decomposição num vetor nessa minha base JK. Se o vetor A estiver apontando na direção x, ele só vai ter a componente x. Se estiver na direção y, só y, e na componente z, só a direção z. Certo? Bom, espero que isso tenha feito sentido para vocês. Essa base IJK, nessa representação da maneira que eu coloquei aqui para vocês, ela é uma convenção, tá? O x vai apontar nessa direção, se o y apontar nessa direção, o z vai sempre apontar nessa direção. Isso é o que a gente chama de regra da mão direita. Então, a regra da mão direita, né, sempre faz aqui ó, o indicador, o dedo do meio e o polegar, faz aqui, né, todos 90 graus, ó, 90 graus, 90 graus e também 90 graus, tá? O indicador vai ser o x, o do meio o y, e esse cara aqui vai ser o z. Então veja que no nosso caso eu tenho x, tem o x, tem o y para cima e tem o z, que está saindo do plano da lousa aqui no meu caso, né? X, y e z. Façam em casa, porque isso aqui é fundamental, a regra da mão direita é fundamental para a gente poder compreender isso, né? Por que isso? Porque foi convencionado que se eu apontar x nessa direção e y nessa direção, z vai apontar nessa direção. Se fosse diferente, eu teria que mudar várias convenções de física e de matemática para poder compensar essas variações. Então, se eu deixar isso daqui fixo como uma convenção, isso vai ajudar a minha vida. Tá? Essa convenção da tríade IJK, apontando nessa direção específica, o que isso quer dizer? Quer dizer que se quer dizer que I e J, ou X e Y, se apontam numa certa direção, Z só tem um lugar para apontar. Tá? Essa aqui a gente chama de tríade do plano cartesiano. Essa é a tríade e ela segue o que a gente chama de regra da mão direita. Estou usando aqui a mão direita para fazer essa regra. Tem livros que utilizam a regra da mão esquerda. Infelizmente não foi eu que escrevi esses livros, mas tem livro que fazem isso. Tá? Eu aconselho a vocês utilizarem a regra da mão direita. Certo? Então tá bom. Então agora eu sei representar qualquer vetor numa base, nesse caso aqui é uma base ortonormal, I, J, K, ou X, Y e Z. Tá? Com isso a gente consegue definir agora outras coisas que eu deixei de falar para vocês, né? Que são as outras operações, que são as operações com vetores. Né? Operações com vetores, que é o produto escalar e o produto vetorial. Vamos começar aqui com o produto escalar. Produto escalar. Tá. Primeiro, vamos definir o que é esse tal do produto escalar. Vamos definir da seguinte forma. Olha, se eu tenho um vetor que aponta, por exemplo, nessa direção, vamos chamar de vetor A. E eu tenho um outro vetor que aponta, por exemplo, nessa direção, vamos chamar de vetor B. Tá? Eu vou definir o produto vetorial, o produto escalar entre esses dois vetores dessa forma, ó, produto entre A, e eu vou utilizar aqui um ponto, tá? Um dot, como se chama, tá? Um ponto, que é o ponto que simboliza o produto escalar. O produto escalar entre o A e o B é igual ao módulo de A
vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Ah, legal. Essa é a definição de produto escalar. É assim que a gente vai definir o que é esse produto escalar. Vamos ver agora o que esse produto escalar significa, tá? Primeiro, aonde está esse ângulo? O que é esse ângulo entre os dois vetores? Olha, esse ângulo está aqui. Eu vou pegar o vetor A e vou transladar ele para cá. Então aqui está o vetor A. O vetor B, eu vou transladar dali para cá. Vou encaixar os dois na mesma origem. Tá? E nesse caso, do produto escalar e do produto vetorial, eu não tenho aquela restrição de que os vetores devem ser o mesmo, ou seja, devem ter a mesma unidade. Não é preciso, tá? Eles podem ter unidades diferentes. Um pode ser uma coisa, outro pode ser uma outra coisa, cujo significado final pode significar alguma outra coisa, tá? Então não há essa restrição. Matematicamente é livre, só que fisicamente tem que entender o que isso significa, certo? O que vai ser esse resultado. Então olha só, esse aqui então é o ângulo entre eles. É assim que eu vou definir o ângulo entre eles. Eu vou botar a origem no mesmo ponto, vou desenhar os vetores e geometricamente esse é o ângulo entre eles. Tá? Agora olha que interessante. Então quer dizer que se eu faço o produto escalar entre dois vetores, o resultado é um número, né? Módulo de A vezes módulo de B, que são sempre valores positivos, cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre eles, esse θ pode variar de quanto a quanto? Ele pode variar de 0, né, até 360 graus. Ou pode variar em radianos de 0 até 2π. Tá? Então o cosseno de θ ali, ele pode ir de quanto? Ele pode ir de 0, né, até 2π, ou de 0 até 360 graus. Só lembra que 0 e 360 graus é a mesma coisa, né? Não muda nada. Tá? E é cosseno do ângulo também, né? Vamos fazer o seguinte, olha. Se eu reescrever, vou reescrever esse cara aqui, ó. A cosseno de θ vezes B, né? É a mesma coisa que está ali. Então isso aqui vai dar A e B. Vai dar A cosseno θB. O que é A cosseno θ? A cosseno θ é a sombra desse vetorzinho A aqui, ó. Isso aqui é A cosseno θ. Então, olha, dá para perceber então que quando eu faço, né, produtos escalares, eu estou multiplicando um vetor pela sombra do outro vetor na direção daquele vetor. Né? Eu posso também fazer diferente. Posso escrever isso aqui como B cosseno θ vezes o A. O que é B cosseno θ? Ah, B cosseno θ é o contrário agora. Né? Ele vai ser a sombra do B na direção do A. Então eu estou multiplicando o A pela quantidade em módulo da sombra de B na direção de A. Certo? Bom, esse é o significado geométrico desse resultado, desse produto escalar. E o que esse produto escalar então dá? Dá A e B e resulta num valor aqui. Isso aqui é um valor, né? É um valor escalar. Por isso que a gente chama isso daqui de produto escalar. Porque o resultado do produto escalar entre dois vetores tem como resultado uma quantidade escalar, uma quantidade em que eu perco a informação de sentido, perco a informação de intensidade, e a única coisa que me sobra agora, desculpa, é sentido e direção, só sobra a intensidade, só sobra um valor agora. Tá? E outras coisas aqui também que você pode perceber é que se eu fizer o produto escalar entre A e B, isso aqui vai me dar, é a mesma coisa que se eu fizer o contrário, né? Produto escalar entre B e A, não faz diferença. Tudo isso sempre vai ser A vezes B vezes cosseno do ângulo entre eles. Bom, essa é a nossa definição de produto escalar.
O bom é que agora a gente sabe também como escrever qualquer vetor numa base tridimensional, né? Então veja, se o meu A, que é um vetor A, né, eu posso escrever ele algebricamente numa base IJK, ele vai ser AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Tá? Eu vou fazer o produto escalar desse cara com o vetor B, que é um BX na direção I, mais um BY na direção J, mais um BZ na direção K. Certo? Então agora, olha só, eu estou fazendo toda essa conta de forma algébrica. Né? Quanto que isso aqui vai dar? Olha, distributiva. Né? Eu vou fazer aqui AXI, produto escalar com BXI, AXI, produto escalar com BYJ e AXI, produto escalar com BZK. Depois eu vou fazer a mesma coisa com os outros, né? Com esse termo e com esse termo aqui. Mas olha como é que fica. Eu vou ter AX e produto escalar com BXI. Opa, isso. Né? Mais AXI, produto escalar com BYJ. Mais AXI, produto escalar com BZK. Certo? Mas, e agora eu continuo, né? Fazendo as outras distributivas ali, ó. Eu tenho AYJ, escalar com BXI, mais AYJ, escalar com BYJ, mais, e aqui vai segue, né? Vai fazendo a conta aí. Abram em casa essa conta para vocês poderem ver. Só que olha que interessante. Quando eu multiplico, né, por um escalar, mesmo quando eu faço aqui, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, né? Como eu estou fazendo só uma recordação, se eu pego o produto escalar entre A e B, e eu multiplico esse produto escalar por um escalar, isso aqui é a mesma coisa que A, né, escalar com a multiplicação do escalar com B. Né? Ou também a mesma coisa entre A, escalar B, e depois eu multiplicar pelo alfa aí, que vai ser o meu escalar. Então, o que acontece é que um escalar, um valor, ele anda dentro do produto escalar, então não tem problema, não tem problema com a ordem onde eu coloco essas coisas, tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar o primeiro termo ali, analisar isso aqui, ó, eu tenho o AX é um valor escalar, que multiplica o inversor, né? Eu vou pegar esse AX, vou colocar aqui na frente, vou pegar o BX agora e vou colocar ele para frente. Já que ele é um escalar, eu posso tirar ele do escalar ali. E aqui eu vou ficar com I, escalar com I. Né? Mas vou fazer a mesma coisa com os outros, eu vou ter AX, BY e escalar J. E assim sucessivamente, certo? Note o seguinte, o I e J é uma base ortonormal, ou seja, eles fazem 90 graus entre eles. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se eu pegar o I, fazer o produto escalar com o I, quanto que isso dá? Bom, isso dá o módulo de I, né? Isso dá o módulo de I, que a gente sabe que é 1, vezes o módulo de I, que a gente sabe que é 1, vezes cosseno do ângulo entre eles. Como eles apontam na mesma direção, o ângulo entre eles é quanto? 0. Então, tudo isso daqui dá quanto? Dá 1. Agora, quando eu fizer o produto escalar de I com qualquer outro versor da base, como J, por exemplo, isso aqui vai ser, então, o módulo de I, o módulo de J, né, que é 1, vezes 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é quanto? 90 graus. E cosseno de 90 graus é quanto? 0. Mesma coisa aqui com o K. Isso aqui também vai dar 0. Então veja que na nossa base ortonormal, IJK, vai acontecer que o I
escalar I vai ser igual a 1, que vai ser igual ao J escalar J, que vai ser igual ao K escalar K. Tudo isso vai ser igual a 1. Porém, todos os produtos escalares da base que são cruzados, ou seja, I escalar J, I escalar K e J escalar K, vai dar zero. Por quê? Porque a nossa base ela é ortonormal e forma um conjunto que a gente chama de um conjunto linear, em que eu consigo agora descrever qualquer vetor nessa base, né? Um conjunto linear linearmente dependente. Então, se você voltar aqui, ó, você vai descobrir que essa quantidade aqui vai ser 1, mas todas as outras quantidades que são cruzadas vai dar zero. Então, o produto escalar entre o A... Opa, aqui faltou o seguinte, ó, faltou A, produto escalar com B, né? A, produto escalar com B, vai ser AX, BX, né? Porque isso aqui vai dar 1. O resultado de um produto escalar é um número. Mais AY, BY, mais AZ, BZ. E com isso, eu fico então com esse valor aqui, que tem como resultado um número. Isso aqui é um escalar. Certo? E o que vai significar esse escalar, essa quantidade? Bom, depende. Na física, o produto escalar entre força e deslocamento, o vetor força e o vetor deslocamento, tem como resultado o trabalho. Né? Então, como exemplo aqui de utilização de produto escalar, eu tenho... Vou fazer um negócio rápido, né? Eu tenho aqui uma caixa sendo puxada por uma certa força. Né? Essa caixa se desloca nessa direção. Vou chamar aqui de D, esse deslocamento. O produto escalar entre essa força e esse deslocamento tem como resultado aqui um valor que é escalar, que a gente chama de trabalho. Ou trabalho, né, ou energia gasta por alguém que está puxando essa caixa. Tá? Então o produto escalar ele é fundamental, tá? Para poder compreender alguns fenômenos físicos que a gente vai ver nas outras aulas aí mais para frente. Certo? Então acho que com isso o produto escalar fica bem revisto, pelo menos. Tá? Eu só quero fazer mais uma coisa com relação ao produto escalar. Veja, se eu pego então, tá, um vetor qualquer A, eu faço o produto escalar dele com um dos versores da base, como por exemplo o I. Né? O que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Produto escalar com o versor I da base. Como vocês já viram ali, o que acontece é que o produto escalar entre K e I vai dar zero. Entre J e I também vai dar zero. Então, a única coisa que sobra disso daqui é o AX, produto escalar entre I e I. Só que o produto escalar entre I com ele mesmo dá 1. Né? Então, isso aqui vai ser AX. Então, quando eu faço isso, quando eu faço o produto escalar entre um vetor e um versor da base, eu tenho como resultado a componente do vetor que aponta naquela direção da base. Então, a mesma coisa que eu posso então descobrir que a componente AY ele é resultado do produto escalar entre A e o J. E a componente AZ vai ser o produto escalar entre o A, AZ e o K. Certo? Verifiquem isso em casa, né, para não haver dúvida aí na cabeça de vocês. Certo? Legal. Bom, vamos fazer então mais uma coisinha aqui, que é o seguinte, já vamos definir aqui o famoso produto vetorial, tá? Então eu tenho aqui, que é o último caso dos nossos produtos aqui entre dois vetores, é o produto vetorial. O que é esse produto vetorial? Produto vetorial entre dois vetores, então entre o vetor A
e o vetor B, primeiro, o resultado desse produto vetorial é um outro vetor. Eu vou chamar de vetor C. Certo? E o que vai representar esse novo tipo de produto vai ser esse símbolo aqui, né? Um vezes, um xzinho aí. Tá? Então essa representação aqui é muito comum em livros, né? Esse tipo de representação. Mas também tem uma outra representação que é representar o produto vetorial dessa forma, com um chapéu ali. Tá? Então tem livros que vão adotar esses dois tipos de representação de produto vetorial. Bom, legal. Então uma coisa tem que ficar claro. O resultado de um produto vetorial é um vetor. Tá? Deixa eu só reescrever isso aqui para vocês. Então AZ é igual a A escalar K. Então o resultado de um produto vetorial é um vetor. Agora aqui nesse caso, eu já vamos relembrar aqui também, né? Que se eu inverter, né, então se C é igual a A produto vetorial com B, se eu inverter a ordem aqui, né, eu fizer B produto vetorial com A, eu inverto também o resultado. Tá? Tenho um outro resultado. Isso está associado com a própria definição do que é um produto vetorial e também com a regra da mão direita. A gente vai ver aqui que dá para aplicar a regra da mão direita nesse caso. Então veja, eu tenho um vetor, que é esse vetor aqui, que é o vetor A. Vamos fazer de outra cor, para ficar mais fácil, né? Aqui. Então tem um vetor A e tem um vetor, vou fazer aqui também, o vetor B. Eu quero calcular quanto que é o produto vetorial entre A e B. Certo? Esse é o meu objetivo. Quero descobrir quanto que vale esse vetor C. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é definir o que é esse tal de produto vetorial. Olha, esse tal de produto vetorial, vamos definir da seguinte forma. O módulo do vetor resultante, ele vai valer o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre eles. Então essa é uma quantidade que vai me dar o módulo, né? Vai me dar a intensidade desse novo vetor. Ele tem um ângulo entre eles. Então se eu desenhar aqui, deixa eu desenhar um pouquinho melhor esse negócio, deixar na horizontal esse B. Então eu tenho o A aqui, transladei ele de cima aqui para baixo, eu tenho o B aqui, tá? B. E o ângulo entre eles é esse cara aqui, é θ. Certo? Então vamos devagar que o andor é de barro. Então eu tenho A, B, seno θ. Isso aqui vai me dar o módulo ou a intensidade de C. Bom, para onde que aponta então essa direção, né? Para onde aponta esse vetor C? Vamos fazer vamos lembrar isso de maneira um pouco mais rápida, tá? Olha só, regra da mão direita. Vamos aplicar a regra da mão direita já aqui. Eu tenho o vetor A, dedo aqui, multiplicando pelo vetor B, que é o B aqui, tá? Então se eu pego o indicador, aponto na direção de A e esse cara na direção de B, tá? O resultado vai ser o meu dedão que aponta na direção de C. Então, se você fizer a regra da mão direita aqui, você vai perceber, tá? Você vai perceber que o vetor C vai estar aqui, ó. Tá? E uma outra coisa, esse resultante do vetor C aqui, ele sempre vai fazer 90 graus tanto com o vetor A quanto com o vetor B. O meu dedão aqui, ele sempre vai fazer 90 graus tanto com A, como 90 graus tanto com B. O A e o B não precisa necessariamente fazer 90 graus entre eles, né? Só faz se for um vetor de uma base. Tá? Então, sabendo disso, a gente pode fazer algumas coisas. Então, se eu pegar aqui o produto vetorial entre o A e o B, né? Isso aqui vai dar quanto? Olha,
Isso aqui vai dar AX na direção Y mais AY na direção J mais AZ na direção K. Né? Produto vetorial agora, com BX na direção Y mais BY na direção J mais BZ na direção K. Certo? E agora eu tenho que fazer a distributiva. Olha só, eu tenho AX na direção Y, produto vetorial com BY na direção Y. O que eu estou fazendo? Estou fazendo essa conta aqui, ó. Esse vezes esse, depois eu vou fazer esse vezes esse aqui. Que vai dar, então, AX na direção Y mais BY na direção... Mais não. Produto vetorial aqui. BY na direção J. E assim sucessivamente você vai fazendo, tá? Mas olha o que acontece. Aqui eu vou ter AX, AX, BY, né? E vetorial I. Tá aqui. Tá? Então eu tenho um produto vetorial de um vetor com ele mesmo. Ou de um vetor com ele mesmo. Tá? Mas olha o que acontece se eu faço produto vetorial de um vetor com ele mesmo. Nesse caso aqui, o I com o I mesmo. O módulo desse novo vetor, desse novo vetor, vai ser o quanto? Vai ser o módulo do I vezes o seno do ângulo entre os dois, que é quanto? Zero. Né? Só que seno de zero é zero. Então, qualquer produto vetorial de um vetor ou de um vetor com ele mesmo vai dar zero. Qualquer produto vetorial de um vetor com ele mesmo vai dar zero. Então, o I com I vai dar zero. O I com o J também vai dar zero. Opa, desculpa. O J com o J também vai dar zero. E o K com o K também vai dar zero. Tá? Então, esse cara aqui vai dar zero. Mas o próximo vai ser AX, BY, produto vetorial entre I e J. Esse já não vai dar mais zero, né? Porque olha só, o I aponta para cá, o J aponta para cá, e o resultado é o meu dedão, que aponta na direção de Z. Então, o produto vetorial entre I e J é o K, pela regra da mão direita. Veja que essa conta agora fica um pouco complexa agora para vocês poderem fazer, né? E fazer na mão. Tanto que eu nem fiz aqui, mas existe uma outra forma para a gente poder definir isso, tá? E essa outra forma é fazer o seguinte. Aqui, tá? Então, a outra forma é a gente poder fazer o seguinte. Eu vou pegar o produto, então, vetorial entre A e B, né? E eu vou descrever isso aqui como uma matemática baseada numa determinante. Essa determinante é uma determinante 3 por 3, onde eu vou ter a primeira coluna começando com I, a segunda começando com J e a terceira com K, tá? A segunda linha vai ser o primeiro vetor, que é esse cara aqui, as componentes do primeiro vetor, AX, AY e AZ. E a última linha vai ser as componentes do outro vetor, que é o BX, BY, BZ. Certo? Notem que dessa maneira o que acontece aqui, quando eu resolvo essa determinante, eu consigo descobrir quais são todas as componentes, então, desse vetor, que é o vetor C, né? Que é o resultante, né? A, B, C. Então, o A aponta para cá, B aponta para cá, tem um ângulo entre eles. Esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. E eu consigo descobrir, então, quais são as componentes de C nessa base IJK. Como é que eu faço a determinante? Bom, essa determinante você pode resolver da maneira com que se resolve a determinante. Você pode copiar ali uma outra
coluna, fazer as listras e resolver, tá? Só que para fazer mais rapidamente, vou tentar ensinar aqui um outro método. Primeiro, vamos fazer o seguinte, ó, vamos riscar aqui o eixo, a primeira coluna com a primeira linha. E essa com a primeira linha, eu vou escrever aqui o i, que é o versor i, tá? E eu vou multiplicar esse versor pela determinante da matriz que sobra. O que sobra? Sobra AY, BZ, BY, BZ. Tá? Qual que é a determinante dessa daqui? É AY vezes BZ menos AZ vezes BY. Certo? Eu vou fazer a mesma coisa com a outra linha, só que eu vou trocar de cor aqui. Vamos colocar de vermelho, né? Vou cortar essa linha com essa coluna com essa linha. Então, isso aqui vai ser mais J. E aqui também tem uma determinante, né? Que é a XBZ, BZ menos AZ BX. Tá? E mais uma aqui, vou cortar essa coluna com a primeira linha, mais algo na direção de K, né? Com a determinante que sobra. Sobra isso aqui, ó, AX BY menos AY BX. E a primeira coisa que vocês vão perceber é que tem alguma coisa errada aí, tá? E tem alguma coisa errada porque da maneira com que eu fiz aqui, falta um sinal dessa determinante. E esse sinal tá aqui, ó. Tem um menos aqui quando você faz essa conta, certo? Então o que eu costumo fazer na minha cabeça é fazer o seguinte, ó. Em vez de multiplicar por J, é multiplicar por menos J, tá? Quando você corta a primeira linha e a segunda coluna, ou trocar o sinal aqui dentro, tá? Então o resultado do produto escalar, do produto vetorial, né, entre o A e o B, vai ser AY BZ menos AZ BY, em qual direção? Na direção I. Mais o quê? Vou trocar o sinal aqui, ó. AZ BX menos AX BZ na direção J mais AX BY menos AY BX na direção K. Tá? Como esse cara aqui é o vetor resultante C, o que acontece é que esse cara aqui é o CX na direção I, mais esse cara aqui que é o CY na direção J, mais esse cara aqui que é o CZ na direção K. Isso aqui constrói o meu vetor final, que é o C em coordenadas cartesianas. E aqui agora vocês conseguem provar, né, que se eu inverter A e B, eu vou inverter também a direção, vou inverter um sinal em todas as componentes, vai ficar menos C no final, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem em casa isso, e eu acho que já tá bom por hoje, né? Certo, pessoal? Então, olha só, com isso, a gente continua na próxima aula, onde eu quero aplicar um pouco desse conhecimento, dessa revisão, para resolver alguns exercícios, tá? Uns 2 ou 3 exercícios, para que fique claro para vocês como aplicar isso. Para quem já sabe, maravilha. Para quem não sabe, é uma boa hora para poder aprender e ver como você vai resolver isso. Ou para quem só precisa relembrar, aproveita para relembrar essa álgebra de vetores. Tá? Então, entender o vetor é fundamental para a gente poder agora continuar o curso daqui até o final, porque agora a gente vai começar a ver cinemática, dinâmica, depois a gente vai passar por eletromagnetismo, então vai precisar ter essa boa ideia do vetor e como utilizar e como fazer a álgebra desses produtos vetoriais, produto escalar, tá? E imaginar um vetor no espaço tridimensional. Certo, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Tchau!